Tudo bom, queridos alunos do curso MEG? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Edson, sou responsável pelas nossas aulas e materiais de Direito Ambiental. Hoje nós estamos aqui reunidos para uma aula específica para o TJ Goiás, uma aula para as nossas turmas de reta final. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito específico do edital, que é a ética ambiental, e vamos trabalhar também os princípios de direito ambiental, que logicamente estão muito conectados ao tema da ética em direito ambiental. Esses temas são muito importantes porque, além de muitas questões cobrarem os conhecimentos diretos de ambos os tópicos do edital, eles também servem como norte, como diretriz, que ajudam na resolução de outras questões. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, ou entre uma questão, uma alternativa ou outra, vocês podem fazer uso dos princípios e dos conceitos relacionados à ética ambiental para que esses possam lhes auxiliar na resolução das questões. Então, é um tema muito importante que merece bastante atenção. Então, vamos iniciar, logicamente, trabalhando um pouquinho da ética em direito ambiental, de conceitos, fontes do direito ambiental, características, para que vocês possam ter uma ideia geral do que seria essa ética específica em direito ambiental, e depois a gente trabalha um pouquinho dos principais princípios relacionados ao direito ambiental. Bom, vamos lá. Primeiramente, trabalhar o conceito e a natureza jurídica do direito ambiental. Edis Milaré, ele vai definir o direito ambiental como o complexo de princípios e normas coercitivas, reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando a sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. Então, nesse conceito, a gente já percebe um dos princípios de direito ambiental, que é o princípio do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. Com base no conceito, na definição de direito ambiental do meio ambiente, é possível determinar algumas características. Primeiramente, é importante apontar que o meio ambiente sadio, ele pertence à categoria de direito fundamental de terceira geração. E ele possui natureza transindividual e difusa. E com isso ele possui algumas características. É um bem geral, um bem difuso, um bem indisponível, um bem indivisível e um bem impenhorável. E essas características já foram cobradas em provas. É possível também determinar que o direito ambiental ele apresenta uma dupla estrutura, uma estrutura bifronte. Por quê? Porque ele é um direito prestacional e ele também é um direito de defesa. Ele é um direito de defesa por quê? Porque ele exige omissões estatais. O Estado não pode devastar, não pode poluir, não pode destruir. Mas ele também é prestacional porque ele exige uma atuação, uma ação do Estado de reflorestar, de recuperar o meio ambiente. Tá certo? Então, ele possui essa estrutura bifronte. É importante destacar também algumas espécies de meio ambiente. Nós temos inicialmente o meio ambiente natural, que ele é o meio ambiente comum, mais conhecido, composto pelos recursos naturais, como água, solo, ar, fauna e flora. Nós temos também o meio ambiente cultural, que é entendido como patrimônio cultural nacional, incluindo aí as relações culturais, turísticas, arqueológicas, paisagísticas e naturais. Nós temos também o meio ambiente artificial. Segundo a doutrina, o meio ambiente artificial é formado pelos espaços urbanos, incluindo as edificações, também os espaços urbanos, inclusive fechados. Tá certo? E por último, nós temos o meio ambiente do trabalho, que é exatamente o local, né, onde homens e mulheres desenvolvem as suas atividades laborais. Atenção também que essas espécies de meio ambiente já foram cobradas em prova, tá bom? Gente, ainda dentro dessa temática da ética ambiental, é importante identificar a autonomia do direito ambiental. Prevalece o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que o direito ambiental ele é um ramo autônomo de direito, um ramo autônomo ligado ao direito público.
Segundo a doutrina majoritária, a autonomia do direito ambiental se caracteriza por alguns fatos, por ele possuir objetivos, princípios e instrumentos próprios. E aí, por isso, ele é caracterizado como um ramo autônomo do direito. E as fontes de direito ambiental? Nós temos, logicamente, as fontes materiais, que geram, né, a criação da legislação, dos atos normativos, como os movimentos populares, as descobertas científicas, a doutrina jurídica, toda essa evolução científica, ela propicia, né, a criação e o desenvolvimento do direito ambiental como uma fonte material do direito ambiental. E já as fontes formais são as fontes positivadas, Constituição, leis ordinárias, atos internacionais, normas administrativas originárias dos órgãos competentes, temos também resoluções do CONAMA e a jurisprudência também como fonte formal do direito ambiental. Colegas, é importante também, ainda nessa temática da ética em direito ambiental, a gente trazer a dicotomia existente entre o antropocentrismo e o ecocentrismo ou biocentrismo, que está diretamente relacionado com o papel do meio ambiente como um bem central que deve ser protegido, deve ser considerado quando comparado, quando contraditado ou quando colocado em conflito com as necessidades humanas. Então, nós temos aí, inicialmente, uma definição clássica que apresenta o antropocentrismo, que, segundo essa visão tradicional, né, a preocupação única seria exclusivamente com o bem-estar do ser humano. Coloca-se o ser humano como no centro de atenção. E nós temos, em contrapartida, o ecocentrismo ou biocentrismo, que na visão clássica considera o ser humano apenas como um integrante do ecossistema, como mais um animal, fazendo parte da fauna e da flora, e assim não seria merecedor de proteção especial, devendo, né, ser equiparado aí aos demais seres vivos. Bom, essa é a visão clássica. Nós temos agora a visão moderna. Nessa visão moderna, o antropocentrismo ele é dividido em dois. O antropocentrismo utilitarista, que se assemelha à visão clássica do antropocentrismo, que considera a natureza apenas como uma fonte de recursos para atender às necessidades do ser humano. E nós temos o antropocentrismo protecionista, que esse foi adotado pela Constituição de 88. Segundo essa ideologia, segundo o antropocentrismo protecionista, a natureza ela é vista como um bem coletivo essencial, que deve ser protegido e deve ser considerada como uma garantia para o bem-estar e a sobrevivência da raça humana. Dessa forma, essa doutrina, essa classificação apresenta a ideia de que deve existir um equilíbrio entre as atividades humanas e a proteção do meio ambiente. E é aí que se estabelece a ideia de um desenvolvimento sustentável, que a gente vai ver mais um pouquinho à frente. Bom, na definição moderna ainda permanece a visão ecocentrística, né, de que a natureza pertence a todos os seres vivos e, assim, exigiria uma proteção extrema, devendo se sobrepor, inclusive, aos interesses humanos. Essa não é a visão também prevista na nossa Constituição, que defende um equilíbrio entre as necessidades humanas e a proteção ambiental. Para finalizar aqui essa parte inicial, que a gente trabalha a ética ambiental, eu venho trazer para vocês uma definição do professor Rosângelo Miranda do que seria a ética ambiental moderna. Segundo o professor Rosângelo Miranda, a ética ambiental moderna teria o seguinte conceito. A base da ética ambiental é a noção de integração entre homem e natureza, ou seja, como a gente já viu, uma visão antropocêntrica protecionista, havendo uma integração entre homem e natureza. Essa ética ela determina que a técnica humana precisa se adequar à natureza, ao contrário do que se verifica na história do Ocidente, desde o Gênesis, no qual o homem é visto como o rei da natureza. Ou seja, se contrapõe também à ideia de que
o homem é o centro de proteção, que o meio ambiente é nada mais, nada menos do que uma forma do ser humano obter suas necessidades, os meios necessários à sua sobrevivência. Então, a ideia de que o homem seria o rei da natureza é deixada de lado. Ou seja, a ética ambiental ela estabelece a noção de que, não sendo o rei, o homem pertence à natureza também e, portanto, sua ação deve ser de cuidado para com ela e não de dominação. Ou seja, a ética ambiental moderna, na visão do professor Rosângelo Miranda, também impõe uma ideia de equilíbrio entre a utilização dos recursos naturais e a preservação desses recursos para as futuras gerações. Basicamente, essa é a noção de ética ambiental moderna. Bom, visto isso, vamos passar agora a analisar alguns dos principais princípios de direito ambiental. Vamos iniciar trabalhando um pouquinho sobre o princípio do desenvolvimento sustentável. Como a gente já viu, esse princípio, muito importante, é considerado um dos principais que regem o direito ambiental. Ele está fundamentado em 3 noções: crescimento econômico necessário, preservação ambiental e equidade social. Ou seja, o desenvolvimento sustentável ele só vai ser efetivamente existente, só vai ser um desenvolvimento sustentável quando esses 3 fundamentos forem observados de forma simultânea. Houver efetivo crescimento econômico, com a efetiva preservação ambiental e com a efetiva equidade social. Ou seja, o princípio do desenvolvimento sustentável traz a ideia de busca por erradicação ou diminuição das desigualdades sociais também. Ou seja, o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem, obviamente, comprometer as necessidades, as capacidades do meio ambiente de gerar ou de se manter estável, existentes para as futuras gerações e que essas possam efetivamente usufruir dos recursos naturais. É importante destacar também que o princípio do desenvolvimento sustentável ele tem aplicação direta aos recursos naturais renováveis, como a água, florestas, animais, ou seja, como esses recursos podem ser renovados, o que se deve é utilizar de forma equilibrada para que eles possam se recuperar naturalmente e, logicamente, não venham a se extinguir. Mas o princípio de desenvolvimento sustentável ele tem aplicação indireta quanto aos recursos não renováveis, como os minérios. Por quê? Porque, nesse caso, não há possibilidade de renovação. Nesse caso, o princípio de desenvolvimento sustentável ele determina que se busca ao máximo substituir a utilização de recursos naturais não renováveis, como minérios, combustíveis fósseis, etc., por recursos renováveis, que dessa forma se garante aí a existência desses recursos para as futuras gerações. Muito bem. Um outro princípio também muito importante é o princípio da prevenção, e eu trago ele em contrapartida ao princípio da precaução. O princípio da prevenção ele está relacionado diretamente a um perigo de dano ambiental, mas um perigo concreto, um perigo conhecido que se sabe efetivamente que pode vir a existir. Esse princípio ele determina que, sabendo da possibilidade de eventuais danos ambientais virem a ocorrer, deve-se tomar medidas para que esses não venham a se concretizar. Um exemplo disso é a necessidade, a obrigatoriedade do licenciamento ambiental, do estudo de impacto ambiental. Através desses procedimentos, se verifica se existem efetivos danos ambientais que possam vir a ocorrer e se tomam medidas para que esses não venham a se concretizar. O princípio da precaução também está relacionado a um perigo de dano ambiental, mas é um perigo abstrato, desconhecido de dano ambiental. Não se sabe ainda se essa atividade, se esse produto, se esse serviço, se essa atuação vai ou não gerar danos ambientais, mas se suspeita que isso seja possível. Nessa hipótese, o princípio da precaução determina que se deve tomar medidas para que, se esses riscos, se esses danos ambientais existirem, eles não venham a acontecer. Como é o caso da utilização de organismos geneticamente modificados. Ainda não se sabe muito sobre as consequências da utilização desses organismos,
Dessa forma, deve-se manter uma pesquisa sempre em constante atualização, deve-se utilizar esses organismos de forma moderada, porque se eventualmente eles vierem a causar danos ambientais, aí, nesse caso, as medidas para que eles não se concretizem, ou para que eles até mesmo sejam mitigados, estão sendo aplicadas. Esse princípio, o princípio da precaução, é um dos princípios que determina e que fundamenta a inversão do ônus da prova. Segundo o STJ, o princípio da precaução, ele determina que aquele que está sendo acusado ou está sendo imputado por eventual dano ambiental deve comprovar que este não ocorreu, ou que não há nexo causal específico com o dano ambiental e a sua ação. Então, há a inversão do ônus da prova, cabendo assim ao poluidor provar que a sua atividade não acarretou em danos ambientais. Entendimento, inclusive, sumulado do STJ, súmula 618. Muito bem. No segmento, outro princípio muito importante, princípio do poluidor pagador, ou também chamado princípio da responsabilidade. Segundo esse princípio, o poluidor, aquele que polui, ele deve responder pelos custos sociais da degradação ambiental causada. Ou seja, ele deve arcar com os custos de eventual degradação. O que esse princípio busca fazer é exatamente internalizar as externalidades negativas, evitando assim que, logicamente, os lucros de determinada atividade, eventualmente poluidora, venham a ser privatizados só daqueles que utilizam os recursos naturais e os prejuízos, como a degradação, a devastação, a destruição ambiental, sejam compartilhados. É importante destacar que esse princípio ele não configura uma autorização para poluir mediante o pagamento de um preço. Ele busca exatamente o contrário. Ele busca estabelecer que todo aquele que cause um dano ambiental vai ser obrigado a repará-lo. E por isso, evita-se assim que, ou então, pelo menos mitiga-se que determinadas empresas, pessoas jurídicas, pessoas físicas venham a efetivamente causar danos ambientais. Em conexão com o princípio do poluidor pagador, nós temos o princípio do protetor recebedor. Este princípio ele busca incentivar aqueles que têm iniciativas que minimizam ou efetivamente buscam que se deixem de utilizar recursos naturais, estimulando assim a preservação, como por exemplo incentivos fiscais através das reduções de alíquotas para aqueles que tomam medidas de preservação, de proteção, de substituição da matéria-prima por uma mais sustentável. Então, o princípio do protetor recebedor. E ainda em conexão, nós temos o princípio do usuário pagador. Segundo esse princípio, as pessoas que se utilizam de recursos naturais escassos devem pagar pela sua utilização, ainda que não haja poluição. Veja bem, a utilização, por exemplo, da água é um bem, né, um recurso ambiental, um recurso necessário para a sobrevivência de todos os seres vivos, que é escasso, que é renovável. Muitas vezes a utilização da água não causa poluição em si, mas com a finalidade de garantir que o uso da água seja racional, se cobram valores específicos, evitando assim o desperdício. Ou seja, nesse caso está se aplicando o princípio do usuário pagador. Muito bem. Outros princípios muito importantes são o princípio da cooperação entre os povos e o princípio da solidariedade intergeracional ou da equidade. Vamos começar pelo princípio da cooperação. Primeiramente, é um princípio fundamental, né, da República Federativa do Brasil, que inclusive norteia o Brasil nas relações internacionais, o princípio da cooperação. Segundo esse princípio, as nações elas devem cooperar sempre entre si na busca pela preservação do meio ambiente, inclusive porque, como a gente sabe, os danos causados ao meio ambiente causam efeitos que vão além das fronteiras. Então, poluição, destruição, degradação ambiental na Amazônia causa efeitos no mundo inteiro. Então, por isso que tem que haver uma cooperação entre os povos, entre as nações, para que se haja aí uma preservação do meio ambiente. Já o princípio da solidariedade internacional, intergeracional ou da equidade, ela está relacionada diretamente ao princípio do desenvolvimento sustentável
e determina que deve haver uma solidariedade entre as gerações futuras e presentes, no sentido de que as gerações presentes devem atuar de forma sustentável para que não haja a degradação, a devastação de todos os recursos naturais necessários para a sobrevivência e o desenvolvimento das gerações futuras. Tranquilo? Dando seguimento, outro princípio muito importante é o princípio da natureza pública, ou da obrigatoriedade da proteção. Esse princípio ele determina, como a gente já viu, o meio ambiente é um direito difuso, indispensável à vida. A proteção, assim, ao meio ambiente, ela é irrenunciável, como a gente já viu. Ou seja, o Estado ele deve sempre atuar como agente normativo, editando normas ambientais de proteção, como agente regulador na fiscalização do cumprimento dessas normas, inclusive no que se refere à ordem econômica ambiental. Então, o Estado ele deve editar normas e garantir a efetiva fiscalização do cumprimento dessas normas, dada a característica do meio ambiente ser um direito irrenunciável. Tá certo? Outro princípio importante, princípio da participação comunitária, também chamado da participação popular. Segundo esse princípio, as pessoas possuem o direito de atuar, de participar ativamente das decisões políticas que envolvem o meio ambiente. Inclusive, exemplo disso são as audiências públicas, a ação popular, são todas formas de participação da comunidade no que se refere às discussões e os debates envolvendo o direito ambiental. Outro princípio também muito importante é o princípio da função socioambiental da propriedade. Muito se falava em um princípio da função social da propriedade. Atualmente se fala em um princípio da função socioambiental. Por quê? Porque a propriedade, principalmente a propriedade rural, também mais a propriedade urbana, elas têm uma função não só para garantir a produção de bens, não só para servir o ser humano, mas também uma função socioambiental, que funciona exatamente através das limitações ao exercício do direito de propriedade, nas reservas ambientais, nas limitações à utilização e à degradação ambiental, na manutenção da vegetação nativa. Por isso se fala em uma ecologização da propriedade, porque o uso, o gozo, a disposição e a reivindicação da propriedade podem ser limitadas para que haja, assim, uma preservação do meio ambiente. Um outro princípio também muito importante é o princípio da informação. Com base nesse princípio, os órgãos ambientais eles possuem a obrigação de permitir o acesso público aos documentos e procedimentos administrativos que tratem de matéria ambiental. Ou seja, a população, os interessados, têm o direito de ter acesso a esses documentos e a essas informações. E esse direito é conferido a qualquer cidadão, independentemente de interesse específico, já que a proteção ao meio ambiente é interesse público geral. Tá certo? Gente, um outro princípio muito importante é o princípio do limite. Segundo esse princípio, o Estado ele deve atuar segundo padrões mínimos de degradação, tá certo? E ele deve instituir padrões máximos de poluição. Ou seja, ele deve estabelecer limites para que não haja efetivamente a afetação do equilíbrio ambiental e da saúde pública. Então, o Estado ele deve atuar para que sejam estabelecidos padrões de qualidade. Inclusive, esse princípio é um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente. Tá certo? Um outro princípio também muito importante é o princípio da responsabilidade comum mais diferenciada. Esse princípio ele tem uma feição internacional da responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ele decorre diretamente do princípio da isonomia. Ele determina que todas as nações são responsáveis pelo controle da poluição e pela busca da sustentabilidade. Porque, como a gente já viu, os danos ambientais, a degradação ambiental, ela tende a afetar outros países e ter muitos efeitos globais, o que vem aí a afetar
a diferentes comunidades, diferentes países. Então, todos têm que ter responsabilidade para com a preservação ambiental. E assim, os países que mais poluem, eles têm que adotar, inclusive, medidas mais drásticas para que possam controlar a degradação ambiental. Muito bem. Temos ainda mais dois princípios importantes. Primeiramente, o princípio da ubiquidade. Esse princípio ele visa garantir a proteção ao meio ambiente, considerando como um fator relevante a ser estudado antes de qualquer atividade, de forma a preservar a vida e a sua qualidade. Ou seja, o meio ambiente, em toda ação estatal e privada, inclusive, ele deve ser considerado, seja uma atuação política, no sentido de legislar, de políticas públicas, no sentido de administrar determinada obra, determinada atividade. Então, em todas as atividades humanas, inclusive praticadas pelo próprio Estado ou pelo particular, deve-se considerar a proteção ambiental. Por isso se diz que há um princípio da ubiquidade ambiental. O outro princípio também muito importante é o princípio da reparação integral, que determina que é imprescindível que todos os danos causados ao meio ambiente, em sua integralidade, sejam restaurados ou compensados. Logicamente, a preferência é pela restauração do meio ambiente. Sempre que houver uma degradação e for possível que haja restauração ao status quo antes da degradação, essa é a melhor opção. Somente em impossibilidade fática de restauração é que deve-se aí compensar os danos ambientais através, geralmente, de uma indenização específica, tá certo? Para finalizar os princípios ambientais, tenho que trazer aqui um princípio de interpretação das normas constitucionais. Os tribunais superiores, atualmente, eles estabeleceram o princípio do indúbio pro natura. Segundo esse princípio, as normas ambientais, elas devem atender aos fins sociais a que se destinam. Ou seja, quando houver a necessidade de uma interpretação ou de uma integração da norma, deve-se sempre adotar o posicionamento que gera maior preservação ambiental. Sempre que for possível a existência de múltiplas interpretações da norma, das normas constitucionais, deve-se buscar a interpretação que mais preserva o meio ambiente, tá certo? Que mais vai gerar proteção ao meio ambiente. Muito bem. Para finalizar aqui, eu trago para vocês uma questão como exemplo aí da prova, que pode ser cobrada na prova de vocês, já que é da mesma banca, prova do TJ Santa Catarina, Fundação Carlos Chagas 2015. Vejam bem, questão muito simples, mas que revela como essa temática é cobrada. O meio ambiente, bem de uso comum do povo, consistente no equilíbrio ecológico e na rigidez do meio e dos recursos naturais, é bem. Ou seja, quer saber as características do meio ambiente. Como a gente já viu, é um bem comum, geral, difuso, indivisível, indisponível e impenhorável. Isso decorre da própria natureza de um direito transindividual de terceira geração. Tá certo? Então, muita atenção a essas características, muita atenção nessa aulinha, revejam os princípios, revejam as normas iniciais e a ética ambiental, porque pode auxiliar vocês na resolução de diversas questões. Desejo para vocês uma boa prova, que vocês realizem uma prova tranquila, né, dadas as condições que nós estamos vivendo. Quaisquer dúvidas, não hesitem em nos procurar na área do aluno e, eventualmente, pelos outros meios de comunicação, tá certo? Um grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.